Nesse vídeo nós vamos falar sobre crenças populares que a gente acha que auxiliam nas nossas finanças pessoais, mas na verdade está nos prejudicando no fundo, e a gente não tá vendo. Algumas podem parecer óbvias, outras podem parecer o contrário do que a gente costuma falar no mundo das finanças pessoais e minimalismo, mas pode ser que essas regras ajudem você no dia a dia, vão servir muito pra mim, já estão servindo, e eu espero que possa te ajudar de alguma forma. Nós vamos começar com o número 1. Comprar a granel é sempre mais barato. A gente vai precisar trabalhar um pouquinho essa crença. Por quê? Você já se inscreveu nesse canal? Já hypou esse vídeo se apareceu essa opção pra você? Vamos lá então. Muitas vezes, quando você compra granel, se você compra principalmente em grande quantidade, tá? É claro que pra quem compra um valor menor não, uma quantidade menor, e sabendo que isso tá mais barato do que no mercado ou na feira, que eu duvido muito, mas se tiver mais barato do que na feira, aí sim é uma boa. Agora, se você compra muito ou se você também não sabe conservar, isso pode acabar estragando. E aí você gastou dinheiro a mais, sendo que você poderia ter comprado em outro local, que você economizaria muito mais do que você já economizou. Antes de você comprar a granel, então, sempre compare o preço de quilo ou de litro com outros locais que você poderia ter comprado, para ver se vai dar um valor menor, ou faça só uma simulação simples, caso você não tenha essa noção de contas e tudo, só observa se o preço do quilo tá maior naquele local do que em outro. Às vezes na feira é bem mais barato do que o mercado. Eu tenho essa experiência porque eu vejo que saquinhos de Colorau com 100 gramas estão saindo a quase R$5. E na feira eu consigo comprar um saquinho de R$5 que vem em muita quantidade. E aí é aquilo. Vale a pena eu e meu esposo comprarmos um saquinho de R$5 na feira? No granel, no granel é assim que fala. Enfim, no local a granel, nós podemos medir um valor, um peso um pouco menor e levar para um valor menor também. E eu acho que comprar a granel é bem mais barato que comprar no mercado. Eu ainda acho que o mercado é um dos mais caros para comprar produtos de temperos, coisas que a gente precisa e consegue comprar na feira também. O mito número 2 é aquele que a gente pensa que comprar mais barato é gerar mais economia para nós. Porque tem aquela famosa frase de que o barato sai caro e que muitas vezes a gente precisa substituir os itens que compramos em menos tempo do que se eles fossem um valor um pouco mais elevado. Também tem uma dica que eu aprendi muito com o primo pobre. E nessa dica número 2 eu quero que vocês tenham cuidado, porque essa dica é aquela que a gente pensa que tá economizando, mas na verdade não tá. Só que quando a gente também pensa pro lado de que nem todos os produtos mais baratos são horríveis, que dá pra usar muitas marcas mais inferiores e sermos mais satisfeitos do que se a gente comprasse só marcas caras, se a gente comprar sem olhar o preço, ou comprando sempre mais barato, ou comprando só mais caro, nem dos extremos, ao meu ver, são bons. A gente precisa sempre olhar com calma, testar os produtos e ver se eles vão servir pra nós ou não. Eu já testei muitos sabões líquidos, sabões líquidos. Já usei muitos sabões líquidos que são muito mais baratos do que o que eu costumava comprar de marca famosa. Alguns eu até gostei, outros eu detestei, mas pra tudo isso eu precisei testar primeiro. E teve momentos que eu só achava, por exemplo, 3 litros de um sabão líquido, que era deste tamanho, e eu não conseguia utilizar um pequenininho pra testar se era bom. E acabava que eu tinha que ficar com ele meses, porque aqui, graças a Deus, tá durando meses. Mas imagina se na sua casa isso vai servir, porque se não for servir, você tem que adaptar à sua realidade. O mito 3 é que a poupança é o melhor investimento. Quantas pessoas acham até hoje que a poupança é o local mais seguro, mais maravilhoso, mais tudo para se guardar o dinheiro que tem? Perde muito dinheiro para inflação. Às vezes não, praticamente sempre. Porque a poupança rende pouco e perdendo o valor que você tem para a inflação, você fica para trás. Existem muitos investimentos, muitas contas digitais que elas crescem o valor um pouco mais do que a poupança e são seguras também. O Tesouro Direto, tem salvo engano, o Tesouro Selic, eles também são seguros e rendem muito mais do que a poupança. O quarto mito, que eu também já caí muito, é que o consumismo gera felicidade. E na verdade é só uma alegria momentânea. A gente que não vê quando ela passa, né? A gente só percebe depois que a gente já tá no fundo do poço, que aí a gente fica, nossa, pra que eu gastei aquilo? Aí se torna aquele ciclo vicioso de dopamina nas compras. Ai, tô chateada, vou lá fazer um passeio no shopping, vou comprar uma blusinha que eu vou ficar bem num minuto. Ai, a gente às vezes só precisa dar um susto na pobreza. Quantos vídeos desse no TikTok eu já não vi com esse título? A felicidade real e duradoura não está nos bens materiais. E se no seu caso você acha que tá, é porque tem algo muito errado com a sua rotina e com a sua vida. Você precisa ou às vezes buscar ajuda na terapia para resolver essa compulsão, esse consumismo desenfreado, o consumismo inconsciente que você tá tendo. Ou você precisa desabafar com alguém quando você não tá legal, ao invés de você ir direto pras compras,
Por que você não para um pouco, espera uns dias, para depois, se você ainda quiser aquele produto, você vai lá e compra, só que de forma consciente. Porque quando você compra sem olhar preço e só pensando, não, depois eu vejo isso, não, só parcela aqui pra mim, você tá só deixando seu dinheiro ir embora e não tá vendo pra onde. Essa compra não está sendo consciente e vai te prejudicar lá na frente. Quantas vezes eu já não passei por isso e cheguei daqui uns meses falando, caramba, quantas parcelas eu fiz? Por que eu comprei tudo isso? Eu não precisava disso. E foram principalmente dos dias que eu não estava bem e fui fazer um passeio no shopping, achando que ia sair de lá como eu entrei. E na verdade saí cheia de sacolas e muitas dívidas. O mito número 5, que muita gente também acredita, principalmente as pessoas que vivem numa classe mais baixa, que têm um pouco menos de conhecimento em finanças, é que precisa ser rico para poder investir. E isso não é verdade. Investimentos que você consegue fazer a partir de 10, 30 reais, 50 reais. E por aí já tá tranquilo. O importante é você fazer de pouco a pouco. Se você não faz nunca, você nunca vai sair do lugar. Mas o importante é você criar o hábito de fazer esse tipo de investimento. É claro que em locais mais seguros e de acordo com o seu perfil. Se você é uma pessoa que gosta de arriscar mais, tem como você fazer uns investimentos diferentes. Mas no meu caso, eu sou uma pessoa conservadora nos investimentos. Eu sempre busco locais mais seguros onde eu posso colocar o meu dinheiro e assim eu não tomo sustos, porque preparado para tomar susto a gente nunca tá, né? É mito número 6, fazer dívidas é normal. E não é normal. Gente, hoje em dia o Brasil tá com juros tão altos, principalmente juros de rotativo, cheque especial, tudo isso tá tão elevado. E quanto mais dívidas a gente faz, mais dinheiro a gente tá dando pro banco. E uma pessoa, uma vez, quando eu fui fazer esse ciclo, né, de economia, de parar de gastar, de ter um impulso desenfreado ali que eu precisava frear, uma pessoa chegou pra mim uma vez e ela falou, você precisa dar dinheiro pro banco? Ou é você que tá precisando de dinheiro? E aí eu falei, sou eu. Ela falou, então, o banco não tá precisando do seu dinheiro. Quanto mais você atrasa uma conta, quanto mais você deixa os juros entrar, quanto mais você faz Pix com a forma de crédito do seu banco, mais juros você tá pagando para ele. E ele não precisa do seu dinheiro. O banco já é rico, você não. E isso me despertou bastante. Nesse cenário, pode se tornar uma bola de neve e evitar completamente a prosperidade que você está buscando. Só que a gente precisa abrir os olhos fazendo pequenos hábitos para mudar de vida, porque também não é do dia para noite, senão a gente vai acabar nunca saindo do buraco. E lembrando que se você não tem aquela vontade e aquela força para fazer as coisas sozinho e sair desse ciclo de endividamento, da corrida dos ratos, é a hora de você buscar uma ajuda profissional ou ajuda de alguém que tenha um foco muito bom em finanças. O último mito pra gente fechar é que a casa própria é sempre um ativo, que ela sempre é um investimento. E não, ela não é. Eu já aprendi isso também no livro Pai Rico, Pai Pobre, e vou trazer aqui pra vocês os motivos pelo qual ela não é um ativo, e sim um passivo. Partindo da premissa de que um ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso e o passivo leva tudo do seu bolso, quando a casa própria sua tem parcelas, seguro, tem impostos, ela não está te trazendo dinheiro para colocar no seu bolso. Pelo contrário, ela está tirando dinheiro do seu bolso. Reformas, tudo isso traz dinheiro ou te leva dinheiro? A gente sabe que leva, né? Principalmente com reformas, que hoje em dia tem muitas pessoas que fazem. E por mais que a pessoa pense, mas é um investimento, porque eu moro nela, porque eu tenho onde morar, perfeito, tenho uma casa própria. Pra mim e para o primo pobre, que eu também aprendi isso com ele, a sua casa própria é um bem que você não pode abrir mão de ter. E que se for possível, você tem que buscar ter a sua casa própria. Porque é melhor você ter a casa própria do que viver de aluguel e acabar tendo o risco de parar debaixo da ponte. É mais ou menos isso que ele fala. Porque se Deus livre e guarde, você tem um furo no mês e você não consegue pagar o aluguel, quanto tempo vai demorar para você ser despejado? Já a sua casa própria é diferente. Se você principalmente já não paga mais as parcelas e ela já tá quitada, você não precisa mais se incomodar com isso. No máximo os impostos comuns, né? Que é IPTU, coleta de lixo, se for condomínio tem todas as outras taxas de condomínio, né? Normal. E água, luz e gás, basicamente. Só que o aluguel, ele é bem mais complicado. Ao meu ver, para quem realmente não tem condições financeiras, para quem tá no nível de classe média baixa, classe média para baixo, não é interessante você olhar a sua casa como um ativo. A sua casa não é um ativo, ela é um passivo. Mas ter uma casa própria é essencial. Então, percebem que o número 2 e o número 7, que foi o nosso último, são itens que são mitos, porém, tem dois lados desses tipos de itens, né? A gente pode ver tanto de um lado, que é, por exemplo, barato sai caro, mas também podemos olhar pela outra premissa de que nem tudo que é barato é uma porcaria. E isso também o Primo Pobre explica com muito louvor. Eu quis trazer isso aqui pra vocês poderem aplicar na vida de vocês e
ver o que pode funcionar e o que não. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, compartilha com quem precisa ouvir essas dicas, porque eu tenho certeza que tem aquele amigo seu que tá se endividando, aquela parente sua. Eu já fui a amiga endividada, tô saindo desse caminho, graças a Deus, tá dando tudo certo, com bastante foco e ajuda das pessoas, né? Se você não tem ninguém pra te ajudar, você precisa de um profissional. Sempre busque isso na sua vida para poder sair dos buracos que você se coloca. Além disso, não se esqueça de hypar esse vídeo se aparecer essa opção para você. Se inscreva no canal, ative as notificações e não perca os próximos vídeos dessa semana que estão muito bacanas, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.